Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nesta aula vamos conversar um pouco sobre números racionais e números irracionais. Bem, racional vem de razão e razão na matemática ela trata diretamente sobre fração. Então entenda o seguinte, tá? Que todo número racional é aquele número que pode ser escrito em forma de fração. Seja essa fração uma representação de uma divisão exata ou não. Por exemplo, eu tenho, sei lá, 3 sobre 8, ou eu posso ter 1 sobre 2, ou eu posso ter o 5. E aí tu pensa o seguinte, peraí professor, calma lá. 3 sobre 8 é uma fração, beleza, 1 sobre 2 é uma fração, mas o 5 não é fração. Gente, o que eu lhes falei foi que um número pode ser representado em forma de fração. Não necessariamente que ele vai vir sempre em forma de fração. Porque pensa comigo, o 5, por exemplo, é o resultado da divisão de 10 por 2. Então, eu posso escrever aqui a divisão em forma de fração. Ó. 10 dividido por 2 é 5. Outro exemplo também, se você preferir, ó, é 15 dividido por 3, onde o resultado dessa divisão também é 5, tá? Então, outra coisa também bacana de você verificar é que um número racional, ele também pode vir na forma decimal, ó, onde a forma decimal é justamente a forma que aparece vírgula. Então, 7,21 é um número racional. Por quê? Porque esse número ele pode ser escrito em forma de fração. Como é que ficaria? Vamos lá. Primeiro passo para você transformar um número com vírgula em fração é o seguinte. Esqueça a vírgula aqui. E o número que sobrar ou que ficar sem a vírgula, você coloca em cima. Então, por exemplo, aqui nós temos 7,21, beleza? Beleza. Se eu tirar a vírgula, vai me transformar em 721. Em seguida, quem é que vai ficar embaixo? Eu tenho que ter alguém embaixo justamente por se tratar de uma fração. Você verifica quantas casas tem após a vírgula, ou seja, quantos algarismos nós temos após a vírgula. Nesse exemplo, reparem comigo que nós temos 1, 2. Então aqui vai ser dividido por 100. Por que por 100? Porque cada algarismo após a vírgula equivale a um zero na nossa dezena, tá? E quando você transforma esse número em forma de fração, sempre o valor que está aqui embaixo é um múltiplo de 10. Ou seja, pode ser 10, 100, 1000 e assim sucessivamente, tá bom? Agora, se número racional são os números que podem ser escritos em forma de fração, quem são os números irracionais? São justamente os números contrários disso. Por exemplo, número irracional é um número que não pode ser escrito em forma de fração. E o mais conhecido deles é o número π. Onde o π ele tem aqui o número 3,1416, pontinho, pontinho, pontinho. São infinitas casas decimais. E o mais importante, mesmo sendo aqui um número decimal, qual é a diferença desse decimal para esse? É importante você verificar o seguinte. Primeira coisa é que o número π é um número irracional, beleza. Mas também ele é uma dízima. O que é uma dízima? Uma dízima é um número decimal com infinitas casas decimais. E essas infinitas casas são representadas pelas reticências ou pelos 3 pontos, tá bom? E outra coisa importante, essas casas decimais, elas não são periódicas. Como assim? Elas não se repetem. Então, deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha 5,14, 14, 14 e assim sucessivamente. Se você reparar bem aqui nesse exemplo, olha lá. O 14 se repete aqui, aqui e aqui. Por via de regra, por existir aqui as reticências, subentende-se que todas as casas decimais
serão iguais a 14, tá? Mas quem garante isso? Justamente as reticências, pessoal, porque nós conseguimos aqui identificar um período. Então nós temos aqui dois exemplos de dízimas. Existem as dízimas periódicas e as dízimas não periódicas. Por exemplo, eu tenho 3,1415, 23 e assim sucessivamente. Aqui você repara que inicialmente, tá? Nós não tivemos nenhum período aqui, nós não tivemos nenhum número ou algarismo que se repita sempre. Devido a esse fato, então, por mais que existam reticências, também nada nos garante que vai existir aqui outro período, tá? Então, devido a isso, nós temos aqui uma dízima não periódica. E qual é a diferença de uma para outra? É que as dízimas periódicas a gente consegue transformá-las em fração. As dízimas não periódicas, não. Então, se as dízimas não periódicas a gente não consegue transformá-las em fração, então elas não são números racionais, elas são números irracionais. O outro exemplo bem bacana de você verificar é que toda raiz que não é exata também é um número irracional. E atenção, eu não falo somente de raiz quadrada, qualquer tipo de raiz. Então aqui, por exemplo, ó, raiz cúbica de 100, por exemplo, né? Ela não tem o valor exato. Por quê? Porque não existe nenhum número que multiplicado 3 vezes chegue como resultado igual a 100. Então toda raiz que não tem o resultado exato, tá? Ela representa ou ela é, na verdade, um número irracional. Sendo um número irracional, a gente não consegue transformá-la em forma de fração. Agora, por que é importante você entender e compreender o que são números racionais e números irracionais? Porque dentro do conjunto dos números reais, nós temos operações específicas para cada um desses números. E aí, essas operações, seja uma expressão ou uma operação matemática qualquer, ela só vai ser permitida dentro do conjunto dos números racionais, ou seja, envolvendo dízimas periódicas, tá bom? Ok, pessoal? Então, nossa aula aqui foi justamente para nós identificarmos, verificarmos e analisarmos as diferenças entre números racionais e irracionais, onde eu te mostrei o que é a razão, como que a gente pode representar o número em forma de fração e como a gente pode identificar uma dízima periódica de uma dízima não periódica, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e eu te aguardo na nossa próxima aula. Valeu, galera!